8h50, seguimos ao vivo e seguimos viagem aqui, viu? Vamos até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, se a viagem for à base de gasolina, vai sair cara, hein? Mas se for a base de álcool, sai mais barato, porque agora está podendo comprar o álcool na própria refinaria, na própria usina. Então, aí tem que pensar a respeito. Mas vamos para a nossa viagem de hoje. Bom dia, Elisa. Para conseguir chegar ao fim do mês com as contas equilibradas, seja com gasolina ou com álcool. Alexandre, vamos então em frente. Vou trazer aqui o nosso primeiro assunto de um tema que acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Que ocorreu ontem no fim da noite de quarta-feira, dia 11 de agosto, porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, o texto base da PEC da reforma eleitoral, que prevê algumas modificações para as eleições de deputados e vereadores. Aquele chamado distritão, que tanto a gente tratou aqui nos nossos jornais, foi rejeitado em um acordo feito pelas lideranças da casa. E aí, como parte deste acordo, os partidos concordaram em manter a retomada das coligações partidárias, que havia sido extinta em 2017. Deputados classificaram a medida como uma redução de danos para aprovar essa PEC sem o distritão. Os trechos destacados, como é o caso das coligações, ainda precisam ser votados para a conclusão do primeiro turno. E lembrando que, para a PEC chegar ao Senado, a proposta ainda precisa ser aprovada em 2 turnos. Complexo, complicado, mas importante da gente trazer essa pauta, esse assunto aqui para o Liberdade de Opinião e ouvir a sua opinião. Alexandre, como você avalia então essa aprovação do texto base com o acordo feito, com a rejeição do distritão e agora a manutenção para a retomada das coligações? Eu ouvi você falar em redução de danos. Eu fico imaginando que quando é que o Congresso Nacional vai votar redução de gastos, né? Que sonho, utópico, né? Bom, mas enfim, bem típico, né? De repente, surpreendendo, à noite, votam, né, sobre qual vai ser o resultado do nosso voto. E depois dizem que nós estamos numa democracia, né? Eu não estou falando em democracia direta, não. Eu já participei, inclusive, numa noite chuvosa, todo mundo de guarda-chuva na praça, em Winterthur, na Suíça, de decisões, discutindo decisões municipais com o prefeito, né? Não estou falando nisso, mas pelo menos uma participação maior, uma transparência. Alguém perguntou como é que o eleitor gostaria, né? Qual é o objetivo do eleitor ao votar, né? Então, está aí o distritão. O distritão foi anulado. Não era exatamente distritão, ia converter em voto majoritário. Para escolher deputado seria voto majoritário. Se tem 70 vagas em São Paulo ou 8 vagas em Brasília, os 8 primeiros seriam eleitos aqui em Brasília e os 70 primeiros, né, os 70 seriam os 70 mais votados, melhor dizendo, seriam eleitos em São Paulo. Isso foi eliminado, né, porque eliminaria também os partidos políticos. E os partidos políticos são fonte também de consumo de impostos daqueles que são obrigados a pagar imposto, né, o fundo partidário, o fundo eleitoral, né, tudo isso. Que são imensos, né? Inclusive está lá uma decisão ainda que a gente está esperando a respeito disso. Mas, e agora ainda tem mais uma votação, depois vai para o Senado acha que não faz. Eu estive vendo aqui a parte jurídica da lei eleitoral. Não é a lei eleitoral, tem uma lei básica lá de 1967, eu acho, mas são 6 leis, além da Constituição, é claro. 1 decreto-lei e 35 resoluções do TSE só para a última eleição. É tudo isso. Será que o eleitor sabe disso? Será que o eleitor entende isso? Será que tem transparência suficiente para o eleitor saber qual vai ser o destino do voto dele? Vai fazer o quê, né? Vai votar em alguém como o Enéas e vai eleger mais 5 com 250 votos, 350 votos, né? Ou vai eleger um senador que depois deixa o cargo ou morre, aí assume o filho, assume a mãe. O eleitor nem sabia que estava votando na mãe, né?
Então são essas coisas. Estão lá discutindo a cláusula de barreira, né? Partido que não tem voto, não tem representação no Congresso, né? Mais estímulo para as mulheres. Olha, dia 9, agora segunda-feira, a propósito, e foi em 1932 que a Berta Lutz, a paulistana que estudou em Paris, a Berta Lutz lançou a Federação Brasileira do Progresso Feminino, como sufragista, para o voto das mulheres que ainda não votavam. Ela mesma, em 1934, foi candidata, ficou suplente, candidata a deputada, porque as pessoas não votavam em mulheres. Acabou assumindo porque o titular morreu em 1936, mas depois o Estado Novo do Getúlio, no ano seguinte, acabou com a representação dela, fechou o Congresso, etc. e tal. Mas então tem tudo isso. A cada eleição fazem uma nova lei para fazer as regras. Vamos fazer quais são as regras que facilitam nossa reeleição. É mais ou menos assim. Então, essa é a questão básica, a distância do eleitor. Talvez esse distritão, ao eliminar partidos políticos que tem, de um modo geral, é o viés fisiológico. Às vezes, alguns são rótulos de aluguel. Mas talvez com isso surgisse a candidatura independente, o candidato independente que está faltando aqui. Outra coisa que está faltando é o recall, que existe nos Estados Unidos. Olha, não deu certo, o eleitor vai lá e, depois de um determinado número de assinaturas, tira e faz outra eleição. Porque senador, por exemplo, depois de eleito, fica 8 anos. 8 anos. Pode não fazer nada, pode ser um horror, pode ser excelente. Mas se ele não fizer nada e tiver um horror de desempenho, ele vai ficar 8 anos assim mesmo. Tudo isso, essa é a oportunidade de a gente falar a respeito de buscas de uma democracia real, que não seja apenas aquela escrita no primeiro artigo da Constituição, no parágrafo único, que todo poder emana do povo. Mas aí tem o seguinte, que será exercido por meio de seus representantes. Então, é isso, Elisa. Alexandre, o governo federal começou a avaliar a possibilidade de organizar uma operação com os 229 deputados que votaram a favor do voto impresso, para que eles assinem um requerimento de instalação da CPI das urnas eletrônicas. De acordo com a apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, essa tese ainda não é uma unanimidade dentro do governo. Alguns parlamentares avaliam que é preciso retomar o diálogo com o judiciário. Além disso, a abertura de uma CPI poderia gerar uma indisposição com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que afirmou ter um acordo com Bolsonaro de que a rejeição da PEC na Câmara significaria o enterro do debate. Alexandre Garcia, então, não tivemos o enterro desse debate e, pelo jeito, ele pode voltar à tona. Não é possível botar uma mordaça nas pessoas, As pessoas que estão que acham que ainda estão em dúvida, que não têm certeza de se o voto vai ser apurado, vai ser computado. Não se pode pôr uma mordaça. Agora, eu acho que isso é um balão de ensaio. Uma CPI dessas tende a ficar parecida com a CPI da Covid. Que só tem um objetivo, que é enfraquecer o presidente. Essa CPI teria um objetivo, abater no Barroso ou abater no Alexandre de Moraes, bater no presidente do TSE. Porque toda a vida, todas as eleições, houve sempre denúncia de fraude e sempre o TSE negou. E não dá para comprovar, porque não tem um juízo independente a respeito desse assunto. Quem julga é mais ou menos como o inquérito das fake news lá no Supremo, É o próprio que julga, é o próprio TSE que informa. Não tem algo independente para fazer isso. O PSDB constatou isso, Então o TSE, se quiser ter um papel assim de ativismo, podia fazer campanha por democratização dos partidos políticos, pelo voto distrital que põe o político pertinho do eleitor,
né? Pelo recall que eu falei há pouco, aí sim, né? Seria uma boa. Mas eu acho que não vai dar em nada essa CPI. A deputada Bia Kicis ontem disse que ainda tem a possibilidade de uma lei ordinária, né? Mas lembra que as leis ordinárias que aprovaram o comprovante impresso do voto digital por 3 vezes foram derrubadas, né? Por isso que ela propôs uma mudança na Constituição, para que não fosse derrubada. Além disso, o próprio Eduardo Cunha informou que lá no Senado tem um destaque numa PEC que já passou pela Câmara dos Deputados e que fala desse comprovante, né? Só que o presidente do Senado já disse que o assunto está encerrado também, né? Então é aquilo que eu falei ontem, eu acho que a gente tem que ficar de olho aberto, ouvidos atentos, né? E antenas ligadas para tentar dissuadir qualquer má intenção a respeito da eleição do ano que vem. Elisa? E, de fato, Alexandre, essa abertura de uma CPI das urnas eletrônicas poderia acabar trazendo uma indisposição para Arthur Lira, o presidente da Câmara, que havia dito que esse assunto seria encerrado? Não, eu acho que não. Aí é só, né, fazendo marola, né? Agora eu queria aproveitar a oportunidade que eu ouço atentamente o brilhantismo do meu antecessor, né? Ele falou fez a ironia da CPI do terraplanismo. Eu conheço uma grande figura nacional que lá no bairro de Miraflores, em Lima, ao ser recepcionado pelo conselheiro da embaixada, o conselheiro me contou, ficou na ponta dos pés para ver se enxergava a China do outro lado do Pacífico. Então temos aí um exemplo clássico, né, que existe sim terraplanismo. Agora, não, claro que não é motivo de CPI. Mas eu temo que queiram uma CPI para fazer campanha contra o TSE. Aí não, né? Aí não precisa de TCI, de CPI. CPI não é um órgão técnico digital, do mundo digital, para saber coisas que muitos de nós, mortais comuns, não conseguimos entender, né? Esses algoritmos, essas coisas que se passam lá dentro, vamos chamar que literalmente de caixa preta. Elisa? 9h03, seguimos ao vivo e agora o próximo assunto é a CPI da pandemia, porque a comissão colocou no papel os 5 possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro e que deverão constar no relatório final do senador Renan Calheiros. De acordo então com o documento elaborado por técnicos da comissão, sempre com base em artigos do Código Penal, Bolsonaro teria cometido tais crimes: crime de pandemia, crime de curandeirismo, crime de infração de medida sanitária preventiva, crime de advocacia administrativa e crime de corrupção passiva. Qual a sua opinião, então, Alexandre? Como você avalia os 5 possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro de acordo com o documento elaborado por técnicos da CPI da pandemia? É outro balão de ensaio, né? Vazam os técnicos para o relator avaliar a repercussão, se vai ficar ridículo demais ou ridículo de menos, né? Por exemplo, Bolsonaro culpado da pandemia, né? Gente, imagina se ele tivesse passado por Wuhan, na China, aí tava liquidado, né? A primeira coisa que faz a CPI é absolver o vírus, né? O vírus não tem nada a ver com isso. E depois, crime de curandeirismo, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, 283. Depois, exercer o curandeirismo, o 284 do Código Penal. Prescrevendo, ministrando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer meio, fazendo diagnóstico, né? Então, eu pensei que iam descobrir assim, olha, desviou dinheiro da Petrobras para a eleição do ano que vem, recebeu propina das empreiteiras para fortalecer o partido para a eleição do ano que vem, mas isso não tem, né? Cadê a materialidade? Corrupção passiva, cadê a materialidade? Bom, vão ter que mostrar, né?
E depois eles vão encaminhar isso para a Procuradoria, para a Justiça, vai passar pelo filtro e pela peneira. Agora, só mesmo a pessoa assim, muito envolvida nisso não vai achar que é risível até agora essa história, se é isso que o relator estava querendo sentir, né? Pelo menos dá para a gente sentir isso. Então, é o balão de ensaio. E outra coisa, está revelando que parece que a CPI já quer acabar, né? Ela já sentiu. Se não acabar agora, o desgaste começa. Porque até agora quem mais ganhou na CPI, eu anotei aqui porque é um levantamento da Bytes, né, foi o senador Marcos Rogério. Ele estava com 83 mil seguidores, está agora com 553 mil. Só no Twitter ele deu um pulo de 7.500 para 142 mil. Né? No YouTube, de 300 para 30 mil, ou seja, 7 vezes mais popularidade nas redes sociais, que abrangem o país inteiro, mas certamente, principalmente no estado dele, né, foi quem mais ganhou com essa CPI até agora. E o pessoal da CPI deve estar falando, vamos encerrar, vamos mostrar logo que já estão prontas as conclusões. O prazo é até 5 de novembro ainda, né? A gente tem que lembrar isso. E depois, quando fala em curandeirismo, eu não tenho como, desculpem, eu não tenho como lembrar, porque isso aconteceu, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Fux, em março de 2019, né, quando estava preso o João de Deus, eles já se declararam, por razões de foro íntimo, impedidos de votar em qualquer questão de João de Deus lá no Supremo. Tem, na posse da ministra Rosa Weber no TSE, ele estava lá, né? Então, falar em curandeirismo por aí faz a gente lembrar dessas coisas, né? E mais uma, né, da CPI. Elisa? Alexandre, já que citaste a questão do curandeirismo, que poderia ser um dos crimes apontados, que nós veremos no futuro no relatório, quero acrescentar aqui uma pergunta que no momento de pandemia e como a gente está enfrentando uma doença, é muito comum que as pessoas se sintam muito inseguras e queiram um remédio. Minha nossa, quem é que não quer uma medicação para que possa, de fato, conseguir tratar a Covid-19 e a gente mande embora essa doença o quanto antes? Então, quando as pessoas inseguras e na necessidade de encontrar um remédio para si ou para quem a gente ama, ouvem do presidente da República a sugestão de uma medicação, isso não acaba passando uma confiança dessas pessoas em cima da sugestão de um remédio e até de repente mais para frente que as pessoas possam até acabar perdendo a vida porque de fato confiaram, e é legítimo que confiem, porque estão inseguras, que confiaram numa medicação citada muitas vezes pelo próprio presidente? Vai haver oportunidade de levantar isso, porque a CPI está propondo também, fizeram a proposta ontem, de processar os laboratórios das pessoas que tomaram esses remédios e morreram. Vai ser ótimo, porque viram uma espécie de levantamento, que é necessário, não sei por que não fazem na anamnese nos hospitais o que você tomou, o que você não tomou. Né? Porque o que a gente está vendo é que milhares de médicos estão receitando a mesma coisa. E estão tendo resultados maravilhosos, sabe lá quantos milhares de vidas já foram salvas graças a isso. E quantas milhares de vidas não foram salvas pelo negativismo ao tratamento das pessoas. Né? Então, o futuro dirá, né? E vai ser implacável, sem dúvida. Elisa? Estaremos aqui neste futuro para a gente sempre tratar os principais assuntos que virão pela frente e trazê-los aqui para o Liberdade de Opinião. Alexandre, a gente está falando do futuro, mas quero falar um pouquinho do presente, porque temos a CPI da pandemia pela frente e hoje é dia de ouvir um dos depoimentos mais esperados da segunda fase da comissão, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. E por que exatamente o nome do deputado apareceu na CPI da pandemia? O nome de Barros foi citado pelo deputado Luiz Miranda durante o depoimento à CPI. Miranda disse que, ao relatar ao presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na negociação com o imunizante indiano, a vacina Covaxin, o nome de Ricardo Barros foi citado. Pois bem, Alexandre, qual a sua expectativa para este depoimento desta quinta-feira? Acho que o Miranda vai se dar mal, né? Como o Miranda foi à CPI convidado,
converteram também a convocação de Ricardo Barros em convite, né? Isso foi recente. Então, ele vai lá como convidado, né? A notícia diz assim, aí ele não tem compromisso de dizer a verdade, como se cada um de nós não tivesse sempre, a cada segundo, o compromisso de dizer a verdade para honrar nossos pais, nossos avós, né? Bom, mas aí é uma outra questão. E ele vai lá, vai mostrar os dados, eu não sei, claro que isso não vai ser questão de conselho de ética depois para o Luiz Miranda, porque tem o artigo 53 da Constituição, embora não tenham respeitado em relação ao Daniel Silveira, o artigo 53 diz que são invioláveis os deputados e senadores por suas palavras, né? Por seus votos e tal. Então, aquilo que o Luiz Miranda disse, ele vai continuar inviolável. Mas eu creio que o Ricardo Barros vai esclarecer essa questão. E o Luiz Miranda tem uma história aí, pelo jeito ele foi coerente. Nessa nova narrativa, ele foi coerente à história recente dele. Elisa? Como deve ser a postura dos senadores, Alexandre, neste dia, então, com um deputado presente? Pois é, vai ser igual aos outros dias, né? Eles vão considerar que estão falando com o deputado, assim como aconteceu com Osmar Terra, quando Osmar Terra esteve lá, né? Alguns são mais agressivos quando se trata de mulheres, aí o inconsciente deles revela tudo, né? Aliás, já que a gente fala de Freud, né, aquilo lá está cheio de ato falho, né, de revelações. Enfim, a gente sabe que a CPI revela tanto os inquisidores quanto os inquiridos, né? Então, vai ser o normal, vão conduzir com respeito, porque se trata de um par do Congresso, né, de um integrante do Congresso Nacional, e vai ser a oportunidade que o Ricardo Barros estava pedindo há muito tempo, chegou a entrar no Supremo para pedir para depor antes mesmo do recesso, né? Mas teve que esperar até hoje. E hoje, então, é o dia tão esperado por ele. Elisa? Estaremos por aqui acompanhando. E você também, viu, que nos assiste acompanhando a programação da CNN Brasil. Já em instantes tem CPI da pandemia. Mas, por enquanto, me despeço então, Alexandre. Obrigada por mais um dia e amanhã estamos aqui novamente. Obrigado e aproveitem o dia. Lembro sempre que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro Liberdade de Opinião não refletem necessariamente a posição da CNN.